gente! Muito bem, para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Olha, um dos principais desafios de quem trabalha diretamente com escoamento é o roubo de cargas e também de veículos. A gente sabe que é uma situação que acontece em todo lugar, em todo o Brasil. Mas uma empresa tem focado as atenções nesse problema e desenvolveu uma tecnologia que funciona como um bloqueador do veículo em casos de violação das instalações, vandalismo. A gente vai entender melhor sobre essa tecnologia com Luiz Henrique Nascimento. Ele é diretor comercial da T4S Tecnologia. Luiz Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Cadê o Luiz Henrique, gente? Aí, agora sim. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição aí para esclarecer aí os principais pontos. Muito bem. Bom, no site de vocês que a gente já deu uma olhada e tal, para entender um pouco mais dessa tecnologia, tem uma frase que me chamou muita atenção, que é assim: motivados pelo próprio histórico profissional, 10 anos de experiência no segmento, sofrendo com alguns milhões em cargas roubadas. Queria que você explicasse para a gente esse histórico que, claro, motivou a tecnologia. Pois bem, nós somos um grupo de 3 sócios fundadores, e 2 de nós tivemos experiências anteriores no mercado de transporte. Então, a gente brinca dizendo que sentimos na própria pele as dores do roubo de carga e do roubo de veículos. Fomos fundadores da Direct Express, uma empresa que se notabilizou pelas entregas B2C para o e-commerce brasileiro. Chegamos aí no patamar de 2 milhões de entregas mensais entre 2003 e 2013, e durante essa trajetória de 10 anos, nós não temos nenhuma vergonha em dizer que fomos muito roubados. A gente conviveu muito com o roubo de cargas e veículos no nosso dia a dia. E isso, sim, foi uma grande motivação para que pudéssemos pensar em tecnologias que, de fato, fizessem a diferença no dia a dia dos transportadores e dos embarcadores. Muito bem, Luiz Henrique foi roubado, a equipe dele foi roubada também, né, Marcão? Lá de São Paulo tem umas imagens para a gente vai pedir para ele rodar aqui. Luiz Henrique, a gente vai mostrar aqui um roubo de carga, como é que acontece, como é que é a ação dos bandidos estando na estrada. As imagens estão aí, você pode até explicar para a gente melhor sobre esse caso. É uma situação bem típica, né? Existe uma abordagem dos criminosos, normalmente é um grupo específico para abordagem, um grupo específico para fazer a desativação das tecnologias embarcadas e um outro grupo que dá fim a esse veículo ou à carga que ele está carregando. A utilização, normalmente, em boa parte das vezes, de um equipamento chamado jammer. No Brasil, ele tem diversos apelidos, né? O jammer é a nomenclatura mais no tecniquez, né? Ele também é chamado de chupa-cabra, capetinha, e ele tem o poder de inibir o sinal, a comunicação GPS, GPRS dos rastreadores. E aí que a gente entra. O comum é acontecer isso que nós estamos vendo, a abordagem criminosa, eles anulam as comunicações, violam sistemas de comunicação e de rastreamento e levam esse veículo para onde eles bem entendem, onde eles terão todo o tempo do mundo para fazer o trabalho sujo. A Muito tecnologia bem, Luiz T4S, Henrique. perfeito, me perdoa, pode Só seguir. te interromper. Não, só exercendo um pouco da minha deselegância aqui com você. Só para mostrar na prática aqui, esse equipamento, né, que você comentou, a gente separou inclusive uma imagem do jammer para as pessoas saberem como é que ele é. Marcão, pode rodar para a gente aqui também. Pode continuar falando, Luiz Henrique, a gente vai mostrar aqui na prática. Perfeito. O jammer, ele inibe a comunicação dos rastreadores. E a tecnologia T4S, o imobilizador T4S inteligente sem fio, ele tem a capacidade de reconhecer a Henrique. frequência do jammer. Marcão. Olá. Ah, tá bom. É que a gente rodou uma outra imagem, eu quero a imagem do jammer. Vai rodar aí para a gente, pronto. Perfeito. Esse é um jammer, né, de várias antenas. Então ele consegue basicamente anular todas as comunicações do veículo e ali o marginal consegue desativar todos os sistemas.
Se há algum tipo de bloqueio, esse bloqueio é facilmente desativado porque todos eles são por fios. O bandido segue um fio de um atuador de porta, de um teclado, chegando ao ponto de bloqueio e liberando esse caminhão. A tecnologia T4S tem a capacidade de reconhecer a frequência emitida pelo jammer, que inibe a comunicação, e, através de atuadores de bloqueio que funcionam por radiofrequência, portanto, sem fio, estão ocultos nas instalações do caminhão, vão prover o bloqueio desse caminhão. Na nossa concepção, o bloqueio é parte fundamental, é fator-chave de sucesso para a gente conseguir salvar uma carga ou um veículo. Na medida em que o marginal não consegue levar esse veículo para a zona de conforto dele, onde ele planejou o transbordo da carga ou o desmonte do veículo, há uma enorme probabilidade dele desistir da ação. Então, a tecnologia T4S reconhece a presença do jammer e bloqueia esse veículo automaticamente através de atuadores por radiofrequência. É muito trabalhoso encontrá-los. A nossa tecnologia não está baseada no segredo. O segredo normalmente é comprado, ele é desvendado. Eu estou falando aqui para vocês, tem 2 atuadores de bloqueio sem fio lá. Basta procurá-los e desativá-los. Nenhum bandido fica no local do crime muito tempo. A gente não vê isso acontecer. É normal ele perder, investir 15, 20 minutos tentando desativar o bloqueio. E nesse caso, comprovadamente, em menos de 2 horas ele não vai desativar o bloqueio. Então, a tecnologia T4S, aliada a uma boa gestão de risco, a um bom gerenciamento de risco, certamente nos levará ao sucesso. Porque esse meliante, ele conhece, ele sabe que está sendo monitorado e sabe que a qualquer momento as forças policiais ou uma pronta resposta chegará lá e ele corre o risco de ser pego em flagrante. Então, o grande detalhe, o fator-chave de sucesso é o tempo que nós tiramos do bandido através do bloqueador inteligente sem fio. Ou seja, só mostrando aqui, o jammer, então, ele bloqueia os possíveis sinais de celular, mas não bloqueia a tecnologia T4S, né? Então, ou seja, ao ligar esse jammer, aí vocês vão receber essa informação de que está sendo cortado os sinais de celular e aí imediatamente vocês acionam esse bloqueador, né? Agora, esse bloqueador, você falou que leva aí 2 horas, né? Porque o bandido, ele de repente não fica nervoso quando o caminhão é parado na estrada e de repente quem sofre as consequências é o próprio motorista ou não? A sua observação é muito pertinente. O meliante ele também está sob a adrenalina do evento. Ele fica nervoso, sim, e isso o atrapalha na tentativa de desativação. Hoje ele está preparado para desativar os bloqueios, porque os bloqueios são por fio, como eu falei. A tecnologia T4S, os atuadores são sem fio, então ele se atrapalha, é um verdadeiro quebra-cabeça, ele perde tempo, por isso que ele desiste. Agora é importante salientar, apesar do nervosismo, a quadrilha, ela quer a carga ou quer o veículo. Em geral, eles não querem cometer nenhum ato de violência contra o motorista. Na nossa base de quase 20.000 veículos com a tecnologia instalada, houve 150 tentativas de roubo. Em nenhum desses casos houve qualquer tipo de violência física contra o motorista. Claro, o motorista, como nós, cidadãos, ele não deve reagir numa situação de roubo. E se ele não reagir, a tendência natural é o bandido tentar desativar, não consegue por causa do tempo, a gente tirou dele o mais precioso bem, que é o tempo dele, e ele desiste da ação. Em geral, os veículos são encontrados rapidamente e os motoristas também encontrados sãos e salvos. Foi o que aconteceu em mais de 150 casos aqui com a T4S. Muito importante essa tecnologia, muito interessante também. Luiz Henrique, a gente vai mostrar agora. Primeiro, a gente mostrou esse caso aí desse roubo de carga na estrada, mas também a gente tem um caso para mostrar agora. Vou pedir para o Marcão mostrar. Está escrito roubo cidade. Marcão, pode rodar para a gente. Que é um caso que o motorista foi levado aí para uma favela, né? A gente quer mostrar também essas situações que também acontecem na cidade, né, Luiz Henrique? Não é uma situação exclusiva das estradas, né? Das estradas. Aí você está vendo eles levando o caminhão, como diz o Luiz Henrique, para uma situação, um lugar confortável, onde eles podem aí desativar
as questões de segurança, poder mexer na carga também no veículo. A gente vê aí toda uma mobilização nessas imagens, né? O nervosismo também, a gente percebe claramente ali, né, Luiz Henrique, também? Exatamente. Essa é uma situação típica do Rio de Janeiro, provavelmente é Rio de Janeiro, em que a quadrilha simplesmente ordena que o motorista entre para dentro de uma comunidade. E como você bem falou, o meliante nessa situação ele está naquela zona de conforto dele. Tem a adrenalina do roubo, tem tudo aí envolvido. Mas como eu te falei, nesse caso, a tecnologia T4S tem um grande diferencial. É possível você embarcar uma rota ou uma cerca eletrônica. Isso quer dizer o seguinte: você tem uma rota planejada, você desenha essa rota na nossa plataforma e essa rota é absorvida, né, ela é embarcada no nosso equipamento, de forma que se o veículo sair da rota, você define a tolerância dessa rota, né, do desvio de rota, 80 metros, 100 metros, 150 metros. Desviou da rota, o veículo bloqueia. Então essa situação que nós estamos vendo, ela não acontece. Tivemos um salvamento recente no Rio de Janeiro, uma carga valiosa de computadores de mais de 5 milhões de reais, em que o modus operandi foi exatamente esse: 2 meliantes numa moto, ordenando que o motorista desviasse para dentro da comunidade. O veículo não chegou dentro da comunidade, não chegou naquele ponto da comunidade onde o bandido se sente confortável. Veículo bloqueado, o bandido tenta desativar procurando fios, não consegue, ele desiste da ação. Aí você pode perguntar: poxa, Luiz, mas ele está lá dentro da comunidade, os bandidos. Esses bandidos sabem que se eles cometerem violência física contra o motorista, as forças policiais elas serão acionadas de uma forma muito mais severa, com muito mais presença militar. E eles não querem esse tipo de problema. O objetivo deles é o seguinte: tem muito caminhão para ser roubado. Então eles não precisam perder muito tempo com aquele que está dando muito trabalho para eles. E quantos equipamentos vocês já conseguiram vender? Quantos caminhões já estão usando a tecnologia de vocês? Também quero falar sobre os estados brasileiros que já usam essa tecnologia. Pode falar de cliente também, ô Luiz. Estamos nos aproximando de 20 mil equipamentos instalados. É importante salientar que nós temos desde o caminhoneiro autônomo, né, do transportador autônomo de carga como cliente, até grandes corporações, como Júlio Simões, como FedEx, por exemplo, DHL, grandes marcas do cenário nacional de transportes. Trazendo aqui para o nosso mundo agro, o ano de 2020 foi um ano de muita expansão no segmento agro. As cargas de defensivo agrícola que rodam aí pelas estradas são uma das mais visadas pelos meliantes, são cargas milionárias, e nós temos evitado muitos roubos. Mais importante de tudo, o T4S ele se tornou conhecido e nós já temos relatos de motoristas que, quando abordados, são questionados se o caminhão possui a tecnologia T4S. E quando eles respondem que sim, o bandido desiste automaticamente, ele nem tenta. Isso é um sinal muito bom. Tão importante ou mais importante do que ser eficaz no momento do roubo é manter os meliantes afastados. É como é como a casa com muro alto e cachorro e a casa com muro baixo sem cachorro. Se o bandido tentar assaltar, ele provavelmente irá naquela menos protegida. E esse efeito nós já começamos a sentir. Então houve uma concentração inicial no nosso trabalho, nas nossas abordagens no sudeste brasileiro, onde circulam ali 80% do PIB nacional, mas paulatinamente com o nosso crescimento, depois de 4 anos de vida, nós fomos chegando aí aos interiores. E o mercado agro passa a ser para a T4S uma vertical muito importante de expansão. Isso nos levou a ter pontos de assistência e instalação em Cuiabá, em Rondonópolis, no norte paranaense. Isso tem nos deixado aí bastante otimistas em relação ao crescimento do mercado agro brasileiro e, por que não, né? Crescer com segurança. Nós estamos passando uma mensagem para o mercado que é possível, sim, transportar cargas de alto valor agregado com segurança.
Claro, Luiz, com certeza. E só para a gente frisar aqui, é uma tecnologia genuinamente brasileira, viu, gente? Isso é muito importante. Agora, são algumas situações, né, Luiz, que vocês são acionados. No caso do jammer, que a gente já mostrou aqui, que é o bloqueador de sinal de celular, que não capta o sinal por radiofrequência, ou seja, esse sinal de uma diferença ali, de um problema é enviado. Também tem a questão da violação, vandalismo, desvio de rota também, né, Luiz? São essas questões. Então, na prática, como é que funciona? Teve esse problema ali na estrada, na cidade, no caminhão, na carga. Vocês recebem uma informação. Conta pra gente como é que é o trâmite dessa informação. Muito bom. O interessante é dizer que nessas situações típicas, nesse modus operandi típico, que são esses três principais, né, atuação pela utilização do jammer, a violação do painel do caminhão ou das instalações e desvios de rota ou cercas eletrônicas programadas, esse bloqueio é automático. A tecnologia reconhece esses sinais e leva o veículo a bloqueio automaticamente. Não depende de ser humano nenhum enviar um comando ou coisa do gênero. Claro que a tecnologia permite que a central de monitoramento do cliente envie um comando de bloqueio numa situação atípica também, mas o mais importante, esse bloqueio é automático nessas três situações que nós apresentamos para vocês. Importante dizer, nós temos uma central de apoio 24 horas. Nós não somos a gerenciadora de risco. Existem empresas especializadas no gerenciamento de risco para onde os clientes espelham o sinal da nossa tecnologia. Então, eles estão sendo monitorados. Apesar desse monitoramento, todo alerta que leva o veículo a bloqueio, ou seja, detecção de jammer, violação das instalações, desvio de rotas ou cercas, a T4S também informa em tempo real. Quando não se tratar de uma ação criminosa, nós estaremos ali 24 horas por dia à disposição dos clientes, usuários, das gerenciadoras de risco e até dos motoristas para um apoio ali na estrada, num pernoite, numa situação atípica, nós também estamos ali de olhos abertos, mas só olhando os alertas absolutamente importantes da nossa tecnologia. Muito bacana, muito importante, essencial aí, infelizmente, né, gente, a situação que a gente passa hoje de roubo de cargas nas estradas, na cidade, a situação é frequente, a gente sabe, noticia também várias questões aqui no AgroMais, e agora a gente está aqui com essa solução muito bacana que o Luiz Henrique está trazendo para a gente aí para evitar. A gente mostrou algumas imagens agora aqui, né, Luiz? Não sei se você acompanhou aí, justamente do equipamento que é acoplado ao veículo, né? É um aparelhinho pequenininho e ele é camuflado ali, né? Ele normalmente é colocado no porta-luvas ali, né, Luiz? Conta pra gente sobre aonde vocês colocam, né? Se é que dá para falar, né? Também a gente vai contar aqui para todo mundo onde é que está escondido. Não, como eu falei para você, o mais importante, essa tecnologia ela não está baseada num segredo. O segredo ele é descoberto. O nosso o nosso fator-chave de sucesso aí da criação e do desenvolvimento do imobilizador T4S, ele está baseado na questão tempo, de tirar o tempo do bandido, né? Fazer com que ele desista da ação. Nós estamos falando basicamente de três módulos eletrônicos. Um módulo principal, que é o sistema de rastreamento, integrado com uma antena de radiofrequência, e esse elemento não fica escondido. Ele está ali pelo painel, inclusive se o bandido achar, como a gente falou, é tudo que a gente quer, porque se ele extrai, se ele viola, o veículo vai a bloqueio automaticamente. Os dois atuadores de bloqueio sem fio são pequenos, pouco maior que uma tampinha de caneta, e estão dissimulados nas instalações. Não há um segredo, ele está dissimulado, ele está escondido em algum lugar. Mesmo assim, mesmo que o bandido soubesse onde eles estão localizados, ele tem um trabalho muito grande para praticamente expor toda a parte elétrica do veículo para chegar nesses atuadores de bloqueio, fazer o que nós chamamos de bypass, religando os chicotes do veículo. É um enorme trabalho. Como eu falei para você desde o princípio, em menos de 2 horas não é possível executar essa desativação. Não existe nada intransponível. O intransponível provavelmente seria muito caro, inviável, então nós tivemos que partir para algo que fosse diretamente ao ponto
precioso, como eu falei, do tempo que o bandido tem na ação criminosa. O bandido não tem mais do que 15 minutos, 20 minutos, meia hora que seja, se ele estiver numa zona mais erma, né? Numa cidade aí pelo sertão brasileiro. Então ele tem muito pouco tempo de ação, e é nisso que a gente trabalha. O tempo para desativar é muito grande. São 3 módulos eletrônicos. Eles estão lá no caminhão. Um deles está, inclusive, ali pelo painel. Os outros 2 vão lá procurar. Não vamos falar onde é que está, né, gente? E aí, por exemplo, fazendo uma analogia a outros sistemas de segurança com o fio, porque a gente está falando de uma tecnologia sem fio. Fazendo uma analogia, os bandidos vão lá e cortam a fiação daquele rastreador, aí perdeu a conexão. Nesse caso, se ele pegar, der, por exemplo, uma marretada nesse equipamento aí da T4S, vai ser enviada essa mensagem nesse momento para já ter o bloqueio ali do caminhão, né? E ele vai parar de funcionar, é isso? Automaticamente. Essa é uma violação que é detectada por esse rastreador, que está integrado com um transmissor de radiofrequência que emite pulsos para os 2 atuadores, que são receptores de radiofrequência. Ao perceber a violação, a esse vandalismo que você citou, esse sistema determina que o transmissor de radiofrequência pare de emitir pulsos para os atuadores, bloqueio automático. Muito bem. E aí eu queria, de repente, citar algumas questões aqui, alguns depoimentos que a gente pegou também sobre algumas tentativas, né, que não tiveram sucesso, né? A gente tem aqui um depoimento da Ambev, né, também eles mandaram para a gente um depoimento, né? Como é que foi essa situação da Ambev, Luiz? Nós temos um conjunto de transportadores Ambev que atuam no Rio de Janeiro. São quase 500 veículos equipados com a tecnologia. E, como eu falei para vocês, no Rio de Janeiro, tão importante, ou mais importante do que promover o bloqueio automático, é ter uma ação, uma pronta resposta muito rápida. A Ambev se notabiliza por usar a nossa tecnologia muito bem, tem uma central de monitoramento muito proativa e, como eu disse, todos os alertas que levam o veículo ao bloqueio são imediatamente reportados de forma automática para a plataforma T4S. Então, quanto mais rápido a ação do pronta-resposta, maiores as chances de salvaguardar a carga. Nenhum veículo com T4S instalado com todas as suas funcionalidades embarcadas foi desativado. Veículo bloqueado, é uma certeza que essa carga será salva? Se o bandido tomar a decisão de transbordar a carga ali no local, talvez ele tenha êxito, mas se o pronta-resposta chegar muito rápido, então a Ambev se notabiliza pelo pronta-resposta chegar no local do evento em 20 minutos, meia hora, ou menos, não dando tempo para o bandido executar um transbordo de carga de bebidas, né? Não é um transbordo rápido. Então essa é uma situação típica do Rio de Janeiro em que a gente tem muito bem com a central de monitoramento do cliente. Nossa, o Rio de Janeiro E é mais, complicada mesmo a situação. Pode falar, e Luiz. mais, e mais importante, diminuindo a incidência ou a sinistralidade. Na medida em que a quadrilha tenta uma vez, 2, 3, 4, 5 e tem sucesso, a tendência natural é de se afastar dessa carga ou desse embarcador. Ela vai procurar uma outra possibilidade, uma outra transportadora com outro tipo de carga ou uma carga similar. Luiz, eu tenho um momento pergunta capciosa aqui no Tech Startups. Você responde se você quiser. Qual que é o valor desse equipamento? Olha, nenhum problema. Esse equipamento hoje ele tem um preço médio de R$ 1.800 instalado, com uma mensalidade, um serviço mensal que envolve toda a comunicação, a utilização do nosso software de forma ilimitada, tanto para desktop quanto aplicativos, e o apoio da nossa central 24 horas, uma mensalidade aí na casa de R$ 100, R$ 110. É uma tecnologia que realmente custo-benefício, a gente
Pega aí alguns depoimentos também que a gente pegou, porque nosso tempo está se esgotando, Luiz. Eu queria fazer um monte de pergunta, mostrar um monte de coisa aqui, mas ainda não vamos mais ter esse tempo, infelizmente. Mas roubos que foram evitados aí na faixa de 5 milhões de reais com essa tecnologia que custa esse valor, menos de R$ 2.000, como o Luiz Henrique explicou para a gente de maneira perfeita. Eu adorei conhecer essa tecnologia. Que bom que tem empresas como a de vocês que lutam aí para tentar coibir essa prática tão terrível que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né, Luiz? Gente, eu conversei com o Luiz Henrique, diretor comercial da T4S Tecnologia. Luiz, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Tech Startups. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês. Estaremos à disposição aí para falar sobre outras tecnologias que possuímos. Já temos tecnologias que protegem a carga no interior do baú, a blindagem elétrica T4S fica aí para mais uma ocasião para a gente poder debater esse assunto. E só para finalizar sobre o mercado agro, nós já temos clientes de máquinas agrícolas. Então, hoje a gente tem a capacidade também de promover esse mesmo tipo de promoção para máquinas agrícolas, tratores. Então, estamos à disposição aí de todos vocês para uma próxima oportunidade a gente poder explorar ainda mais. Já vou passar para a nossa produção, pode ter certeza que teremos uma reprise aqui com o Luiz. Luiz, obrigada, viu? E para você que está em casa, muito obrigada, viu, pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. Tem uma tecnologia bacana, quer mostrar pra gente? Me manda uma mensagem, vai. O telefone é 11 93 700 7883. Pode também falar com a minha equipe maravilhosa. Pelo e-mail agromais.producão@gmail.com. A gente está esperando o seu contato. Liginha, adorei trabalhar com você, meu amor. Sucesso. Beijo. E eu fui. Tchau.